Olá a todos, eu sou Andréa Pereira, médica nutróloga da Oncologia e Hematologia do Hospital Albert Einstein, tenho doutorado pela Unifesp e pós-doutorado pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa, e também sou membro do Comitê de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein. Estou aqui muito bem acompanhada com o Henrique Grunspan, médico clínico geral e de medicina interna do Hospital Albert Einstein também, fellow e ex-governador do capítulo brasileiro do American College of Physicians e presidente do Centro de Bioética do Hospital Israelita Albert Einstein, com quem eu tenho o prazer aí de conviver há pelo menos quase 12 anos, né? A gente está junto. E, assim, eu estou muito feliz da gente gravar esse podcast sobre saúde e alterações climáticas, porque é um tema que o Henrique gosta bastante, e eu comecei a me interessar por isso, porque eu tenho visto as alterações, né? Então, assim, Henrique, a gente falou nos 2 podcasts anteriores, né, que eu gravei com a Marcele, sobre as alterações climáticas. Agora, uma das coisas que as pessoas não sabem é que essas alterações climáticas não é só aumento de temperatura, queda de temperatura, isso tem uma influência na saúde, né? Então, acho que isso que é muito importante. E os profissionais de saúde não estão preparados para isso, né? E aí eu queria começar te perguntando exatamente isso. Como a medicina e as sociedades médicas estão encarando as alterações climáticas? Você acha que isso já está sendo levado com seriedade ou ainda falta muita coisa? Olha, com certeza não, Andréia, com certeza não. Infelizmente, as sociedades médicas, a comunidade médica não se conscientizou da importância dessas alterações climáticas na saúde. A verdade é que o grande impacto das alterações climáticas é na saúde individual e coletiva, na saúde das populações, na saúde das comunidades e individualmente também. Tem se falado muito nesses últimos anos, esses últimos 2, 3 anos, na imprensa, na mídia, sobre alterações climáticas, mas tem se abordado muito pouco as implicações das alterações climáticas na saúde, na saúde. Então, é, os médicos têm um papel fundamental, não só no tratamento dessas condições, mas na divulgação dessas implicações, né? Do que as alterações climáticas causam na saúde das pessoas, de um modo geral, que é o que interessa. Essa é a grande questão, não é? A grande questão é que as alterações climáticas estão ameaçando a saúde e a vida das pessoas. Pessoas estão morrendo por causa das alterações climáticas. E não se, quer dizer, muita gente não se dá conta disso. Sim. Eu acho que pela própria falta de conhecimento, né, e nem todo mundo sabe dessas implicações na saúde, e eu acho que nós, como médicos, né, a gente tem obrigação de estudar isso, de ver isso. Então, veja bem, André, eu vou dar. São inúmeros exemplos. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Então, a primeira questão da alteração climática é o aquecimento global, o aquecimento ambiental e as altas temperaturas em que nós estamos sendo sujeitos, e isso é no mundo inteiro, isso é no mundo inteiro. Então, veja bem, o calor por si só é uma ameaça grande à saúde das pessoas. Então, a partir de um certo momento que a gente chama onda de calor, então, por exemplo, acima de 35, 37, 38 graus por mais de alguns dias seguidos, isso já é ameaçador à vida. Ameaçador à vida de que maneira? As pessoas desidratam por causa do excesso de calor, principalmente as que estão expostas, não é? Em casas mal ventiladas, em casas que não têm que não têm ar condicionado, que não tem condicionamento do ar, não é? Então as pessoas ficam sujeitas a essas temperaturas
durante o dia, durante a noite, começam a transpirar e, por si só, vão desidratando. Então, isso tem uma série de implicações. As pessoas ficam taquicárdicas, as pessoas têm vasodilatação. Então, pessoas que sofrem do coração, por exemplo, têm um risco maior de descompensar, descompensa a insuficiência cardíaca, aumenta a incidência de infarto do miocárdio. E quais são as populações mais afetadas? Então, São as mas vamos crianças. deixar Tá calma, bom. vamos deixar isso para o próximo É, podcast, senão a gente vai adiantar muito. não, tá E bom. assim, a gente, né, a gente vai detalhar mais essas coisas. Me fala uma coisa, né, você começou a falar de tudo isso que a gente tem em termos de implicação de saúde e tal. Você acha, né, que o profissional médico, né, a gente já discutiu que ele não está preparado. A gente sabe, né, que já existem artigos sobre isso, mas ainda são poucos, né, das sociedades médicas. Você acredita que aqui no Brasil a gente está preparado para isso? Porque assim, a gente tem discutido uma série de defasagens do currículo médico, né? Por exemplo, a obesidade aumentou muito no país. A gente tem já estudos mostrando que falta obesidade no currículo. A gente sabe que, por exemplo, na Faculdade de Medicina do Einstein se colocou uma disciplina de humanidades, né, que eu acho que é algo muito interessante que eu, pelo menos, não tive na minha faculdade. A gente tem uma série de coisas de reformulação, mas faltam ainda. O envelhecimento da população, ainda tem um currículo que tem pouca geriatria, né, mesmo câncer que aumentou muito. Você vê uma perspectiva de se começar a falar de uma disciplina falando de alteração climática? Você acha que isso já Isso existe? Você acha que tem uma não perspectiva ou não? existe, não existe, não existe. Isso tinha que estar no currículo médico, em todas as faculdades, em todos os países, não é só no Brasil, não. Não é só no Brasil. Isso não faz parte, quer dizer, a comunidade médica não está totalmente ciente disso, a não ser alguns nichos especiais, alguns profissionais especiais que olham para isso, se dedicam a isso, estudam e publicam sobre isso. Mas, de um modo geral, não. Isso tinha que ser matéria de currículo médico, tinha que ser matéria de pós-graduação em medicina, não é? Pós-graduação, eu digo sensu lato, né? De especialidade em medicina. E eu acho, eu tenho dito isso quando eu posso, que essas implicações, a conscientização, a alteração climática, devia fazer parte de currículo da escola fundamental, da escola fundamental, da escola do que a gente chamava de ginásio, do que a gente chama de colegial, quer dizer, da história da escola secundária, pré-faculdade, devia fazer parte do vestibular, do Enem, não é? As crianças, os jovens se conscientizarem dessas alterações climáticas, seja do ponto de vista científico, seja do ponto de vista de saúde também, por que não? Não é importante as crianças e os jovens tomarem consciência disso, e isso tem que ser matéria curricular, o meu modo de ver, né? Eu acho que assim, tem hoje uma preocupação muito grande com a sustentabilidade, né? Você tem no ensino, né, médio, no fundamental, é discutido isso, mas eu acho que a alteração climática entra muito em termos de efeito estufa, né, dos comentários que tem, fica por um outro ângulo, né? Mas Fica não muito no se plano tem geográfico, da geografia, né? exatamente. Fica Né, muito então no as plano da pessoas acham que geografia. não tem outra consequência, né, que é só Não, passar calor não. ou só passar frio, né. E o pior, veja bem, que o setor saúde como um todo, o setor saúde, as clínicas, os grandes hospitais públicos, privados, são grandes emissores de gases de estufa. Então, são responsáveis pelo aquecimento global. Chega a ser 4,5%, 5% do, de responsabilidade do aquecimento global no mundo. Tem países que é mais de 6%, entendeu? Então, mas a comunidade médica não tem consciência disso. Não é? O Hospital Albert Einstein, em particular, sim, ele atenta para isso.
ele atenta para isso como instituição, mas não os médicos, você entende? Os médicos não estão envolvidos nestes projetos, não é? Não só de divulgação, mas como de organização para diminuir essas emissões de gases de efeito estufa dentro dos ambientes hospitalares, né? É, porque Dentro do setor de saúde. E o pior é que o setor de saúde é fundamental para tratar e para combater as alterações climáticas. Então é um paradoxo, é uma contradição que existe. isso é interessante porque entra como uma parte de, empresa, né, da saúde, que tem que ter a sustentabilidade, que você sabe que isso faz parte, né, hoje das empresas, você ter essa Como qualquer preocupação, empresa, isso, como qualquer empresa, como mas qualquer empresa, acaba não tendo vínculo com o profissional de saúde, né, é é, algo como se for é totalmente separado, né, o médico, né, o profissional de saúde, o enfermeiro, o nutricionista, o psicólogo, ele não tem noção da ele não implicação ele não disso. tem consciência. Então eu vou fazer uma crítica construtiva, pelo amor de Deus, eu trabalho no ESSE há tantos anos e tem tem um papel importante lá, na bioética, mas o próprio hospital Albert Einstein, que se preocupa como empresa na gestão do seu lixo, na gestão energética, ele não faz campanhas de conscientização dos seus médicos e dos seus funcionários. E poderia fazer. Não só o Hospital Bertá, estou falando isso É isso que porque eu ia falar, eu acho que os hospitais, de modo todos os geral, no hospitais, Brasil é, todos os hospitais, mas tem hospitais que nem têm consciência de que são grandes emissores através de lixo sim. hospitalar, transporte, gases anestésicos, é uma série de coisas que o hospital, como empresa, uma série de fatores que fazem dele grande produtor, grande emissor de gases, não é? Isso é interessante porque tem até um fator geracional, né. Se fala que as gerações que têm mais de 40 anos são gerações que não se preocuparam com esse tipo de coisa. Não existiu uma preocupação de sustentabilidade, de reciclagem, de que nós estávamos fazendo mal para o planeta. As pessoas abaixo dos 30 anos já começam a ter essa preocupação. Como a gente acaba tendo nos hospitais, mesmo nas faculdades, geralmente os gestores têm mais de 40 anos, mesmo os professores, eu acho que tem esse gap aí, né? Então, acho que os estudantes estão puxando muito isso. A Não gente tem tem dúvida. muito a gente tem, mas ainda não é suficiente para mudar, né, a pauta para você chamar. Aí é um outro fator, acho que defendo é que cada vez mais a gente tem mais conhecimento e falta tanta coisa para a gente passar para as pessoas, né? E acaba ficando mesmo. Eu acho que o ano passado, com esse calor que nós vivemos aqui no Brasil, começou a se falar muito mais da alteração climática. É como se a ficha tivesse caído, né? Falar, olha, realmente mudou o clima, né? Então, acho que começou a se falar muito mais disso. Eu acredito que isso vá para a saúde. A gente tem muito profissional de saúde que escuta o Nutrologia em Pauta, Henrique, e aí eles devem estar pensando assim, realmente eu não tenho essa formação. Onde que você acha que eles poderiam conseguir informações adequadas, já que a gente não tem no currículo, né, os próprios serviços de saúde não estão fornecendo isso para o médico, você acha que é procurar artigo científico, você conhece alguma Tem que sociedade que seria interessante? não, não, em primeiro lugar, artigos científicos estão surgindo. Então, saíram artigos sobre isso no Annals of Internal Medicine, que foi o primeiro a fazer um alerta desse, né, das implicações da saúde, das implicações das alterações climáticas na saúde, no, Você lembra que no, ano no, foi? foi em 2016, foi em 2016. Eu não tenho aqui a referência para passar, mas depois eu posso dar essas referências todas. Depois o Lancet fez uma série de publicações, fez uma publicação aqui recente, assim, muito grande, mas é muito pesada, com muito dado estatístico, ela não é prática. Mas o New England Journal of Medicine fez uma série de publicações nesses últimos 2 anos sobre essas questões, abordando especificamente como que as alterações climáticas afetam a saúde
dos indivíduos, né? Abordando as ondas de calor, abordando as hipertermias, as contaminações ambientais, não é? As doenças causadas por mosquitos, não é? E de uma maneira. Então, mas os médicos ainda têm que recorrer a artigos científicos, porque as sociedades de medicina que fazem divulgação científica não estão fazendo, e deveriam fazer, não é? As sociedades de Sim. clínica, de pediatria, Acho que mesmo diversas os sociedades, conselhos, né, tanto federal quanto o exatamente, conselho, eu não, eu procurei para alguma coisa para ver se tinha, não achei nada. é. Eu, há uns anos atrás, fui ao CFM, já faz uns 5, 6 anos, né? Quando eu tomei, quando eu era governador do capítulo brasileiro do American College, e andei divulgando esse primeiro artigo do Annals of Internal Medicine de 2016. E eu fui ao Conselho Federal de Medicina, digamos assim, dar uma aula, uma palestra, que era isso, alterações climáticas e a saúde, que eu abordava especificamente cada tópico, né? Então, eu parecia um ET ali falando, né? As pessoas olhavam, Imagina, né? 2016, se hoje não se fala, imagina As em pessoas, 2016. muita gente olhava e dizia, mas esse cara aí, do que ele, sabe, parecia um, então, estava iniciando isso, as pessoas não tinham absolutamente consciência, né? Não tinham consciência. Eu Pessoas lembro não, quando você médico, falou disso médico, está no falando para comitê de médico, né? bioética. Então, eu lembro quando você falou desse artigo no comitê de bioética, né, que Pois realmente foi uma então, coisa meio inédita, né, todo mundo assim: "Nossa, mas estão é, falando disso?", mas parecia algo tão distante, né, e mas hoje isso, eu acho. mas os médicos ainda não se conscientizaram. Apesar de estar se falando muito no jornal, sai na mídia, eu assino o Estadão, sai no Estadão um artigo e tal, especificamente sobre a saúde, sai muito pouca coisa. Sai muito pouca É. coisa. Lógico que a gente precisaria fazer para falar sobre cada tema, né? Seria muito extenso, teria que fazer podcasts assim, Ah, individuais, né? Praticamente sim, sim. individuais. Mas, infelizmente, isso não está acontecendo. A única iniciativa que eu vi, assim, tomei consciência, foi em Portugal, né? O Portugal, eles fizeram um comitê de médicos sobre saúde e ambiente, né? Onde participam, que tem o apoio do governo português, e de onde participa uma série de entidades médicas, hospitais, sociedades, e eles estão se reunindo assim de maneira constante para produzir material sobre isso, né? Material, diretriz. Então, Portugal saiu na vanguarda nesse sentido, né? Eu Eu tenho assisti uma palestra muito interessante, né, que está no Frontiers, aí tem até o link do YouTube, depois eu posso até passar para as pessoas, é uma palestra em inglês, falando da implicação da mudança climática, mas aí é mais na minha área, né, falando dessa implicação na produção agrícola, né, e quanto isso vai, alterar, né, toda a parte nutricional, até a gente falou disso, né, no segundo podcast, a gente comentou sobre isso. Então, acho que, assim, realmente as pessoas vão ter que buscar. Em termos de pessoas que não são profissionais de saúde, o que eu achei mais foi artigos no Greenpeace, tem algumas coisas, tem muitos artigos em economia falando da implicação, né, das mudanças climáticas do ponto de vista econômico. Eu encontrei, inclusive, um artigo falando da obesidade, a gente vai discutir isso no próximo podcast, sobre o aumento da obesidade associada também às mudanças climáticas, e isso tem uma implicação econômica. Então, eu acho assim, a maioria dos setores estão se movendo em relação a isso, estão vendo, mas realmente saúde ainda a gente tem pouca coisa, e as pessoas acabam se informando mais do ponto de vista geográfico, econômico, e não tem é, ideia do quanto isso pode prejudicar a saúde delas, né? Então, mas que é o mais importante, não é verdade? Que, na é, verdade, é o que está na ponta, né?
É a Acaba ligando consequência, com tudo. é a, É. é a consequência para o ser humano, é ele adoecer, né? Ele adoecer. Não só dos desastres, né? A gente se fala muito isso, né? Num grande incêndio, numa grande enchente, não é? Num grande terremoto, num grande terremoto, num, num grande furacão, não é? As pessoas Uhum. morrem ali por condições acidentais. Mas depois as consequências para a saúde ninguém discute, não é? Sim. São inúmeras, não é? Quer dizer, um incêndio florestal, o que depois sai o que ele polui ambientalmente, à distância, não só em volta do incêndio, mas à distância, a milhares de quilômetros de distância. E essa poluição vai agravar condições cardiológicas, condições respiratórias. É uma coisa assim de um alcance imenso, de um alcance imenso. E muitas vezes você vê aí, não é, as pessoas piorando de fatores respiratórios, hospitais enchendo de crises respiratórias as mais diversas em criança e adulto, sem a consciência de que o que está por trás é a alteração climática, é uma poluição de partículas que vem de um incêndio que vem lá do Pantanal e vai afetar cidades aqui em São Paulo, por exemplo, no estado É. de São Paulo ou em outros estados. É, e essa consequência, né, esse conhecimento, na verdade, você consegue traçar um plano, né, de receber melhor essas pessoas, de repente colocar, deslocar mais profissionais para determinados locais. Então, assim, você consegue fazer um planejamento, mas se você não Um tem nem o conhecimento planejamento. disso, né? Exatamente. Então, um planejamento estratégico. E se acontecer, como é que o serviço de saúde vai se organizar? Como é que um hospital público ou privado vai se organizar se no entorno houver uma grande enchente, uma grande catástrofe, tá certo? Perto daquele hospital? Como é que o SUS vai se organizar, não é, para receber uma quantidade imensa de repente, pacientes que foram afetados por alterações climáticas, direto ou indiretamente, e sobrecarregam o setor de saúde naquele momento, numa onda de calor, por exemplo, não é? Numa Sim. onda de calor, então começa a aparecer crianças doentes, idosos doentes, descompensados. Como é que o setor vai se organizar? Então, isso passa pelos médicos, é uma responsabilidade ética dos médicos e também de divulgação, não é? Divulgar Sim. para o médico, divulgando para a comunidade essas implicações, seja para a população em geral, seja para os gestores, que não são médicos, para os políticos, que não são médicos, e não tem essa consciência. Quem é que tem a obrigação de falar sobre a implicação da alteração do clima na saúde? São os médicos. É uma Uhum. obrigação ética. Sim. É uma obrigação Eu ia ética. até te perguntar exatamente isso. A gente está quase com o nosso tempo aí encerrando, né? Não podia deixar de fazer essa pergunta. Qual que é a implicação bioética, né, que a gente tem da alteração climática na saúde e essa falta de conhecimento aí do profissional? Veja, é uma questão em essência bioética, porque afeta a vida, afeta a vida. Então, quer dizer, nós, não só como médico, mas como pessoa, nós temos responsabilidades éticas quanto a isso. Por exemplo, responsabilidade intergeracional. O que a gente faz hoje, emissão de gás e tal, e piora do clima, vai afetar as futuras gerações. Mas quando a gente fala em futuras gerações, não é ali no futuro, daqui 100 anos, vai afetar os nossos filhos e os nossos netos, daqui a 10, 15, 20 anos. Então, é uma responsabilidade que nós temos aqui com as nossas crianças,
de não deixar a coisa piorar, porque se já está ruim agora, sim, imagina como é que vai estar daqui 20 anos. sim. Então nós temos que olhar para os nossos pequenininhos aqui agora, não é ficar olhando: "Ah, mas isso é um futuro distante", não é é responsabilidade nossa sim, não é. Preservar a gente fala preservar o meio ambiente, sim, preservar mas nós temos que preservar os outros animais, os outros seres vivos, os seres não humanos. Isso é responsabilidade ética do ser humano. Então, a preservação das espécies que estão entrando em extinção. Então a Sim. gente fala: "Ah, não, mas eu não estou falando de urso polar só, sabe, lá longe que põe a fotografia do urso Não, polar isso tem uma desnutrido". implicação em A meni peixes, né, que vai diminuir por Lógico, causa do aumento da temperatura. exato, Então então é algo muito, isso, muito é uma coisa extenso. dramática. Então, à medida que o oceano aquece, em média, poucos graus a mais, você diminui muito a quantidade de peixe, a vida a vida no mar e, consequentemente, a fonte de proteína, que a fonte alimentar, que é uma fonte Sim, saudável, aí, diferente sim. da 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 grande produção de carne bovina, tal, que Vermelha, está em tudo discussão, isso. carne vermelha, o quanto que isso então, Também tem uma implicação na é uma produção de questão gás e é uma questão ética muito importante, isso é um princípio ético, a gente olhar para a preservação das espécies, do meio ambiente das espécies. De quem é a responsabilidade? Nossa, de ser humano, enquanto somos guardiões, tá certo, da natureza. sim, Nós não somos, né, somos guardiões da natureza. Depois, eh, o que você faz, então, o que você produz de gás e efeito estufa, então, contribuindo para a alteração climática num local, afeta o outro local, de uma maneira muito díspare, não é. Então, os países do norte emitem muito mais gases de efeito estufa e pioram as alterações climáticas, piora o aquecimento global. Quem sofre com isso são as populações mais pobres dos países do sul, exatamente. né. Então existe uma questão ética aqui, existe uma iniquidade muito grande. Então são populações pobres que moram em locais, eh desguardados, né, em locais Sim, de difícil insalubres acesso, e exatamente. difícil acesso, que vão sofrer Pouco acesso à mais saúde, e que não emitiram tanto, que não são grandes emissores, porque são exatamente. pobres, então não são grandes emissores de gás. Então isso é uma questão ética de todos, não é? Isso é uma questão ética de todos. E finalmente o que nós estamos fazendo aqui, quer dizer, a divulgação. Então, a divulgação é um imperativo ético, divulgar a importância das alterações climáticas, o que elas, quer dizer, o que gera as alterações climáticas e as consequências. Então, combater as falsidades, as fake news, né? Os negacionismos, os negacionistas. Então, isso é um princípio ético que nós devemos ter individualmente, aqui enquanto médico, mas a imprensa tem que ter isso, não é verdade? A imprensa Sim, escrita, a imprensa falada, a televisão, a mídia, isso também é um imperativo ético, divulgar essas informações para que as pessoas que estão sofrendo isso tenham consciência e possam se organizar, porque tem muita gente que tem muita gente que por 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 ignorância, por analfabetismo, não tem menor consciência disso. Não tem menor consciência disso, populações pobres. sim. Bom, Henrique, queria muito te agradecer, né, as pessoas que estão nos ouvindo aí, eu acho que vale chamar a atenção de todas essas consequências que a gente tem para a saúde, eu acho que vale ter realmente uma pressão aí da né, perguntar para o seu médico se ele sabe sobre isso, e eu acho que com isso também a gente vai ter uma Cobrar, né, mudança, cobrar do né, seu médico. cobrar do seu médico, e aí ele vai falar: "Nossa, eu preciso estudar isso", e isso vai Né. se espalhando, e os É, conselhos, e as sociedades, né, e os hospitais também, né,
vai ter um conjunto aí para você estudar e tentar realmente se planejar, né, e até alocar recursos para isso, porque a gente vai ter mais gastos, né. Então tudo isso não é uma coisa só, é o que você falou, isso é uma consequência global, né, se eu produzo mais poluentes, se eu acabo contribuindo mais para esse efeito climático, eu vou atingir todas as populações, isso passa da alimentação, da saúde, questões econômicas e por aí vai. Queria convidar vocês que estão nos Né? ouvindo aí, não perderem o próximo episódio, que a gente vai falar direto das consequências de saúde. Pode falar, Henrique. O custo da prevenção é muito mais barato do que o custo do reparo. Sim, Então, uma catástrofe ambiental sai muito mais caro do que o investimento em prevenção, não é? sim, Um grande com furacão, certeza. uma grande enchente, um grande incêndio é um custo não só de vida, mas um custo econômico astronômico. Então, estou encerrando aqui nosso episódio, convidando vocês para não perderem o próximo, que a gente vai falar de todas as implicações aí da alteração climática na saúde. Caso tenha ficado alguma dúvida, entre em contato comigo através do site www.doutorandreanutrologia.com.br ou da mídia Doutor Andréa Nutrologia, que vai ser um prazer responder ou até passar para o Henrique para vocês terem uma resposta sobre alguma dúvida. Obrigada.